Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2023, de 27 de julho, e o título é O Evento. Há muito tempo ouvimos falar de uma nova era, de tempos de luz e evolução, de regeneração do nosso amado planeta azul. Muitos esperam por algo grandioso, talvez naves aportando ou anjos anunciando os novos tempos. Tantas são as especulações sobre o aguardado momento. Tanto se busca a solução para o caos que se instalou. Quantas vezes nos sentimos como se estivéssemos dentro de um sonho, tamanha a insanidade que nos rodeia e cresce a cada dia. Estamos chegando ao ponto de ruptura. Olhamos para trás e o que vemos? Superação, enfrentamento. Quando tudo parecia nebuloso, rasgamos os véus e buscamos a verdade, que nos exigiu coragem e determinação. Mudamos a direção e saímos do fluxo dos inconscientes. Caminhamos na contramão, desviando da manada que marchava em sentido ao precipício. De onde vinha a força e a certeza? Não saberíamos responder, mas elas nos guiavam e seguíamos, pois sentíamos que esse era o caminho. Essa jornada começou há décadas atrás para alguns, há poucos anos para outros e recentemente para muitos. O movimento de despertar, olhar para o mundo e passar a entendê-lo cresce a cada dia. Mas quando será o grande momento? Quando e como acontecerá o tão aguardado e sonhado evento? Ora, basta olhar ao redor, ele já está acontecendo há um bom tempo. Acredito que a resposta não seja sobre quando ou como, mas sobre quem. E ela pode ser mais simples do que imaginávamos. Talvez seja apenas, talvez seja apenas essa. Nós somos o evento. Bom, esse texto tem 2 anos já, né? E de lá para cá, olha quanta coisa mais aconteceu. A gente já estava assim, achando que tinha muita coisa assim já surreal acontecendo naquele tempo. Imagina hoje em dia, né? Que as coisas ficaram mais assim acentuadas, mais absurdas. Cada dia mais coisa absurda a gente vê. Mas graças a Deus também a gente está vendo que chegou num ponto que muita gente já está percebendo, né, a loucura que se instalou e está dando meia volta, né? Está saindo fora dessas aberrações aí que a gente viu acontecendo, né? Principalmente a tal agenda, né, o woke, que agora está sendo abandonada. Muita gente está tendo coragem de se opor agora a ela, por uma questão até de uma guinada de posicionamento mundial, né? A gente está vendo que o mundo inteiro está querendo dar um basta já nisso, né? Deixou que as coisas chegassem a um ponto tão insuportável que não houve outra possibilidade que não fosse retomar o caminho, né? Mas o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, porque realmente eles extrapolaram em muitas coisas, né? E as pessoas começaram então, isso despertou, né? Chamou a atenção e as pessoas começaram, acendeu aquele sinalzinho de alerta, né? E as pessoas começaram a entender o que é que estava realmente acontecendo, né? Que nada daquela coisa de falar sobre empatia, sobre inclusão, sobre diversidade, na verdade tudo aquilo era um disfarce para acabar implantando coisas aí bem abjetas, né? E realmente causar um grande estrago que causou já em boa parte, né, dessa última geração aí, do que eles chamam, né, da geração Z, de instalar, de deixá-los confusos, instáveis emocionalmente, fragilizados, e com isso, todo esse desequilíbrio aí que foi causado, nessa confusão emocional e mental, acaba
possibilitando, né, a manipulação, né, o controle. Então era essa a finalidade, só que as pessoas começaram a perceber que o negócio estava indo longe demais e o tiro acabou saindo pela culatra e as pessoas começaram, né, o mundo começou a fazer dar meia volta e falar, opa, isso aí tá estranho, né, não dá para levar isso adiante, né, porque começaram a perceber o que estava por trás, né, quais as verdadeiras intenções por trás desse discurso que parece inclusivo e bonitinho, né? E que não é nada disso. Muito, muito pelo contrário. Esse pessoal aí que está, né, que controla todo o sistema, eles não estão nem um pouco preocupados com causa nenhuma. A única causa que eles defendem é a deles, né, de manter o controle, de manter o poder. E eles só se utilizam da fragilidade através de discursos fofinhos, né, que parecem benevolentes. Eles utilizam das pessoas que acabam caindo, né, no conto do vigário, aí, no canto da sereia, para manipulá-las e fazer com que elas façam o trabalho sujo, vamos dizer assim, né, de causar o caos, de desconstruir a sociedade da forma como ela destruir as bases, né, de uma sociedade saudável. E por isso que eles atacam tanto, né, os valores da família, porque a família é o sustentáculo, né, para a gente ter formar uma personalidade saudável e forte para enfrentar, né, na vida adulta os desafios que todo mundo vai ter aí pela frente para enfrentar. E é o que a gente não está vendo acontecer aí nessa geração, né, que se desestabiliza diante de qualquer dificuldade, né, que é a geração, como diz Samitiba, né, o parafuso de geleia, apertou, desmancha. Então, mas é de uma certa forma animadora a gente vê também que muitos jovens estão saindo fora, né, desses movimentos, porque eles capturam justamente essa faixa, né, de idade, porque é um momento em que normalmente o jovem, o adolescente, ele está buscando uma situação de pertencimento, né? É um momento em que é importante se sentir incluído em algum contexto, em algum grupo, em pertencer a alguma tribo, e é aí que é fácil de cooptá-los, né? E desestabilizá-los. Então, mas graças a Deus, estão surgindo aí algumas tribos que estão fortalecendo, né, e revitalizando os valores de, de família, de honestidade, né, de bons princípios, né, bons valores morais. E isso está sendo resgatado e isso é algo muito positivo aí para a gente assistir. E na questão da espiritualidade, que todo mundo sempre falou do evento, né, desde que se ouve falar nessa questão de transição planetária, eu tive as primeiras coisas que eu ouvi a esse respeito foi através do espiritismo, né, nos estudos do Evangelho, dos livros do Kardec, dos centros kardecistas, já se falava em transição, Chico Xavier falava, mas hoje a gente já vê de uma forma muito mais ampliada, né, do que dessas primeiras informações que a gente teve. As coisas foram se ampliando, novas informações chegando, então, e se falava muito desse evento que iria finalizar, vamos dizer assim, ou então dar o start aí para realmente a transição e a gente começar a perceber, né, essas mudanças vibracionais, mudança de frequência, mudança no comportamento e na sociedade como um todo, né, mudança inclusive nas estruturas
da sociedade, em todos os sentidos, né? Nas estruturas, das questões da moral, das questões econômicas, de relacionamentos. Então, tudo isso iria ter um avanço aí, né? Um salto. Mas, na verdade, observando tudo isso, e assim, até isso corrobora aquele outro texto que eu fiz na semana passada, né? Que fala que nós somos aqueles pelos quais nós esperávamos. Muitas informações chegaram que fizeram a gente pensar que viriam aí salvadores para fazer esse processo, né, para finalizar esse processo. A gente sabe que a gente conta realmente com um amparo espiritual, quem acredita na espiritualidade, tem gente que não acredita, mas isso não quer dizer que elas também não possam participar desse processo. Cada um, o que vai te inserir dentro desse contexto todo é o quanto você traz de luz dentro de você. E você não precisa seguir religião nenhuma, nada disso. A sua essência é que vai te colocar ou não dentro dessas frequências vibracionais que vão elevar vão fazer a ascensão do planeta e a ascensão individual, né, de cada um, que é uma escolha, né? A transição, né, tem uma frase, né, que sempre diz que a transição é planetária, mas a ascensão é individual. Isso vai depender da escolha de cada um de estar ou não nessa frequência. Mas a gente esperava muito que tivesse um evento, então a gente ouviu muitas possibilidades, né? Muita gente falando sobre como seria, né? Imaginando como seria, essa ajuda externa aí que a gente poderia receber, né? Ou uma ajuda espiritual. Tem tem religiões que falam sobre arrebatamento, né? Então, mas hoje eu entendo que o trabalho para que essa mudança aconteça é o trabalho nosso mesmo, né? A gente permitiu, de uma certa forma, que as coisas escalassem para onde elas estão e agora, com esse despertar em massa, esse grande despertar que a gente percebe aí que aconteceu, das pessoas começando a conseguir entender como é que funciona o sistema, o quanto nós somos levados a fazer coisas que, na verdade, estão fora da nossa natureza, as manipulações, né? Eu sempre falo, né, do mito da caverna, a gente começar a enxergar que aquelas sombras não correspondiam à realidade, né? O mundo é muito maior do que o que a gente foi estimulado, aliás, na verdade, que a gente foi distraído, né, para não perceber a verdade, toda a verdade e o contexto de onde a gente realmente está inserido, né? Então, esse evento, na verdade, somos nós. Porque a gente vê uma disputa tão grande, né? Hoje se fala muito, a gente vê muita gente falando disso, muita gente percebendo que nós não somos meros coadjuvantes nesse espetáculo, nesse teatro que a gente está vivendo aqui. Nós somos os protagonistas. Há uma disputa aí, né, entre bem e mal, pelo controle da raça humana. Então, se a gente não tivesse nenhuma importância, por que estaria tendo tanto conflito assim para capturar, né, para cooptar ou para conseguir a adesão da raça humana para um lado ou para o outro, né? Então, nós não somos meros coadjuvantes, nós somos os atores principais aí dessa peça, desse espetáculo que está se desenrolando aí, e só
precisamos realmente entrar aí no papel, assumir o nosso personagem, assumir o nosso verdadeiro papel e levar e contribuir realmente para que essa transição se faça o mais breve possível e da melhor maneira possível. E quanto mais pessoas despertarem para este conhecimento, né, e irem buscar o autoconhecimento, porque este caminho a gente só acessa através do autoconhecimento, da busca por quem nós realmente somos, qual é o nosso papel aqui e obviamente por conhecer o que tudo isso o que está acontecendo e buscar as informações, entender como é que o mecanismo funciona. E aí a gente a partir disso conseguir se posicionar e assumir ali o seu posto aí nessa batalha e seguir aí confiante, acreditando que realmente nós estamos aí chegando no ápice, né, desse espetáculo, no desfecho e que eu acredito que será grandioso, tá bom? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.